Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo e seja muito bem-vindo de volta ao meu canal. Hoje eu vou falar sobre o agachamento. Agachamento é um exercício multiarticular que traz inúmeros benefícios para o seu corpo. Se você quer saber mais um pouco, continua comigo aqui que eu te explico logo após a vinheta. O agachamento, ele é considerado um exercício multiarticular, tá? Principalmente o agachamento livre, porque quando você trabalha no agachamento livre, você precisa trabalhar outras musculaturas do seu corpo inteiro para você conseguir manter o equilíbrio para você realizar o exercício. Como é que nós fazemos o agachamento? Ele é bem simples, você simplesmente tem que colocar uma barra aqui em cima dessa região aqui, tá? Não é em cima das suas costas, muito menos em cima aqui do seu pescoço. É literalmente aqui em cima dessa região do trapézio. Você vai apoiar a barra ali, você vai colocar o seu cotovelo segurando a barra mais ou menos a 90 graus e então você vai realizar o agachamento. O ato de realizar o agachamento, ele tem algumas peculiaridades. Por exemplo, se você tem algum problema no joelho, não é interessante que você realize o agachamento ultrapassando o seu joelho da linha do seu pé. Se o seu joelho acabar ultrapassando o seu pé na hora da execução do exercício, você vai realizar ali um esforço extra. A sua articulação, ela vai acabar tendo um excesso de estímulo. Por conta disso, você pode acabar tendo alguma lesão. Isso força muito mais a sua região do joelho, você fazendo essa movimentação de ultrapassar o joelho da frente do pé. Por outro lado, quando você realiza o agachamento sem que você passe o seu joelho da ponta do pé, você faz uma sobrecarga extra na sua região lombar. Então, por exemplo, se você tiver problema no joelho, não é muito interessante você ultrapassar da ponta do pé. Mas se você for parar para pensar também, se você tiver um problema na lombar, não é interessante que você sobrecarregue essa região. E inclusive existem outros exercícios que também podem trabalhar a perna, e se for o seu caso de você não poder assim pegar tanto peso, fazer tantos estímulos com o agachamento, você pode migrar para os outros exercícios e fazer uma série trabalhando a musculaturas assim um pouco mais específicas de uma vez. O agachamento, como eu acabei de falar, ele pode ser realizado livre, que seria justamente na barra sem nenhum tipo de apoio, né? Seria simplesmente você colocando uma barra e fazendo o agachamento, ou então você pode realizar ele no hack. Como eu expliquei no vídeo do supino na semana passada, quando você realiza um exercício numa máquina, esse exercício ele acaba que fica um pouco facilitado, porque ali você tem polias, ali você tem alguma coisa que vai guiar o seu exercício. E isso faz com que você esforce menos, por exemplo, algumas musculaturas auxiliares. No caso do hack, se você realizar o agachamento no hack, que é justamente onde a barra fica fixa, ela só consegue subir e descer, ela não é removível daquele lugar, você tem, como eu falei, uma ação menor de algumas musculaturas auxiliares, o que isola um pouco a sua musculatura, por exemplo, da perna e do glúteo, porque o agachamento ele trabalha muito o seu quadríceps, trabalha bastante também a posterior de coxa e os seus glúteos no geral também. Temos alguns cuidados que nós devemos tomar ao realizar o agachamento. Assim como qualquer outro exercício, como eu já falei aqui no canal, é muito importante que você mantenha a sua postura. E a postura do agachamento, o que você deve ter em mente, em primeiro lugar, é a respiração. Você precisa respirar. Como eu já falei aqui, você fazer a manobra de Valsalva, que seria simplesmente você travar a sua respiração para você fazer alguma movimentação, vai aumentar muito a sua pressão arterial. Então pode não ser interessante dependendo do público, né? Às vezes a pessoa pode ter algum problema e também não sabe, e isso pode ser muito prejudicial. Então a respiração deve ser controlada. Você tem que travar o seu abdômen, manter ele contraído durante todo o exercício. Quando você faz a contração da sua musculatura abdominal, você protege a sua coluna. E durante o agachamento é muito importante você proteger a coluna, porque a carga ela vai agir em cima também, principalmente da sua coluna. Então, se você travar o seu abdômen, você consegue proteger essa região, evitando assim maiores problemas. Cuidado com a carga também, porque a carga, se for muito pesada, às vezes, se você estiver, por exemplo, fazendo um agachamento livre, pode acontecer algum acidente. Nós temos vários vídeos aqui na internet de pessoas que não conseguiram realizar o agachamento, colocaram a carga muito excessiva e
acabaram deixando a barra cair no chão, caindo de cara no chão com a barra, enfim, várias coisas assim que eu não gostaria que acontecesse com vocês, por exemplo. Então, muito cuidado com a carga. E uma última observação que vocês podem fazer seria vocês fazerem uma retroversão pélvica, mas não uma retroversão pélvica muito excessiva. O que é a retroversão pélvica? É o ato de você empinar o bumbum. A retroversão pélvica é você fazer isso com a sua bunda, você colocar o seu quadril empinando para trás. Não é muito interessante você fazer uma retroversão muito aguda, né? Fazer uma movimentação muito ampla nessa região, porque você pode acabar machucando a sua coluna lombar também, mas não por conta do agachamento, porque você vai acabar causando uma lordose, e essa lordose força muito a sua coluna, inclusive pode acabar se tornando um vício de postura, o que não é nada interessante. Então vamos lá, vamos revisar. Para você conseguir fazer um agachamento legal, trave seu abdômen, fique de olho na sua respiração, faça uma retroversão pélvica, né, uma inclinação do bumbum, deixe os seus braços numa angulação de 90 graus com a barra e o seu tronco. E uma última observação, mantenha sempre a sua cabeça, o seu olhar para frente. Tente não fazer isso, olhar para baixo, ficar então olhando muito para cima. Vamos tentar manter a nossa coluna com o maior nível de postura possível. Isso também ajuda muito a protegê-la. Agora vamos falar um pouco das musculaturas, que eu já acabei citando aqui, mas eu vou reforçar um pouco mais. No agachamento você consegue trabalhar bastante, principalmente o seu músculo do quadríceps, que é essa parte da frente da sua coxa. Você também trabalha bastante a sua posterior de coxa, justamente por ser o músculo antagonista do quadríceps, o posterior de coxa, em determinado ângulo de movimentação, você consegue trabalhar e ativar bastante essa região. Você também trabalha bastante o seu glúteo, porque o glúteo ele é um músculo que vai estabilizar a sua região do quadril durante o exercício. E você também acaba fazendo muita força. O glúteo ele tem uma atividade muito ativa durante o exercício de agachamento. Então você também trabalha bastante o glúteo. Como eu falei, o abdômen tem que ficar sempre em contração. Ele também é uma musculatura que serve de estabilização do tronco. Então, como você usa muito o tronco, você tenta manter a sua postura, ele trabalha ativamente também nessa questão da postura. Então você também trabalha o abdômen, bem como a região lombar também, que também trabalha a estabilização do movimento. Então durante o agachamento você estimula a sua perna toda, o seu glúteo, a região do quadril, lombar e abdômen. Então o agachamento ele é um exercício muito completo, que eu indico muito para todas as pessoas fazerem. No início da série, às vezes, por exemplo, uma pessoa que está iniciando, né, no início da série que eu digo seria uma pessoa iniciante. Uma pessoa iniciante que esteja começando a fazer a musculação, ela pode não ter ainda a força necessária para realizar um agachamento. Então, pode ser, por exemplo, realizado antes do agachamento, pode fazer um leg press, que aí vai aumentando a força da perna, vai aumentando a musculatura, fazendo com que assim a pessoa consiga passar para o hack e depois para o agachamento livre. Eu aconselho essa evolução de exercícios para evitar qualquer tipo de problema. Mas se você já conseguir realizar, por exemplo, um agachamento, beleza, pode ir, vai fundo, pode, com certeza não tem problema nenhum. Um outro detalhe importante seria você procurar o seu professor de educação física, por exemplo, para te ajudar nessa questão da postura. Ele pode te corrigir durante o exercício também e te ajudar a se policiar, por exemplo, nas últimas repetições, que é quando a gente realmente está mais cansado e a gente tende a roubar mais. No exercício do agachamento, eu aconselho que ele seja feito todo com perfeição para evitar qualquer tipo de problema. Porque apesar de que você conseguiu realizar o exercício e nas últimas está mais cansado e você queira, por exemplo, fazer alguma roubada, né? Dar uma roubadinha ali, uma roubadinha aqui, o peso ele não vai diminuir, ele vai continuar o mesmo. Então a sobrecarga que você vai acabar colocando por conta dessa roubadinha em cima de alguma articulação, por exemplo, ela pode ser prejudicial. Então, se você puder pedir uma ajuda para o seu profissional de educação física, ou então até mesmo um colega, um parceiro de treino para estar ali com você, eu acho super válido, porque pode evitar muitos problemas. Uma outra forma também que você pode realizar agachamento seria, por exemplo, segurando o peso com as mãos para baixo. Ao invés de colocar a barra aqui, por exemplo, você pode realizar esse agachamento com halteres. Você também pode realizar, por exemplo, com aquelas barras específicas em que você fica dentro de um círculo, tá?
e você coloca a carga do lado. Como você coloca o peso para baixo, isso já diminui um pouco a sobrecarga em cima da coluna, mas você ainda precisa manter a sua postura, porque se você estiver fazendo errado, você pode sobrecarregar, como eu falei, o joelho, sobrecarregar a coluna, ou, por exemplo, sobrecarregar a região dos ombros nesse caso. É sempre bom você perguntar para o seu profissional de educação física qual é a correta execução, quais tipos de aparelhos que existem na sua academia e que você pode fazer, por exemplo, diversificando a sua série também. Bom, galera, se você gostou desse vídeo, dá o like aqui, se inscreve no canal, compartilha com os seus amigos e comenta aqui embaixo o que você achou. Se você tem alguma dúvida ainda sobre agachamento, sobre algum outro exercício, comenta tudo aqui que eu vou com certeza responder com o maior prazer. Muito obrigado por me assistir até aqui e até semana que vem.